Agora é sério. Boa noite. Boa noite a todos aqui na Alemanha, aí no Brasil. E vamos lá. Vou já chamar os convidados, porque hoje vamos tentar fazer uma live com os convidados todo online ao mesmo tempo. Vamos ver. A pequena princesa já tá aí com o escritor Carlos Gomes. Boa noite, Carlos. Já vou chamar. Também está aqui também o Adriano. E vou chamar também a Tassi N. Vamos ver. E hoje vai ser aquela live. Cana. Ivana, minha marketing. Beijo pra você em São Paulo. Boas férias. Uhul! Premier. Deu certo. Boa noite. Agora é tudo muito oficial, porque esse vídeo vai ficar gravado. Então, olha, não vou mais apagar o vídeo, entendeu? Boa noite a todos. Tassiane, beijo. Adriano, Carlos, bom rever aqui vocês todos. Obrigada pela presença para o nosso 11º Fórum Internacional de Literatura. Que coisa bacana, né? A brincadeira é contar de 12 a 1, porque ano que vem tem surpresa grande por aí chegando, né? Eu pensei, eu falo sobre vocês, mas acho legal a Tassiane resumisse ela mesma em 2 minutinhos. Tassiane, fala um pouquinho de você. Aqui no Brasil, boa tarde, né, para todo mundo. Para você, boa noite. Beijo. Um beijo. Outro. Eu sou Tassiene, eu trabalho no Colégio Marista Diocesano, em Uberaba, e trabalho há 25 anos no colégio. Sou formada em Ciências Biológicas, fiz pedagogia e sou pós-graduada em psicopedagogia. E a matemática? E aí? Vou fazer. Ainda vou me ingressar na faculdade de matemática também. Bacana mesmo, obrigada. E Adriano, fala um pouquinho de você, por favor. A primeira formação que eu tive foi em Direito, né? Trabalho, inclusive, como advogado também. E Direito, a Educação, Pedagogia, Sociologia, Filosofia, Letras. E gosto muito dessas áreas, né, de atuação. E, assim, tenho paixão por tudo que diz respeito a direito, a dignidade humana, a questão do amor e as relações humanas. Então, tudo que me atrai para essa vertente da vida, eu fico feliz. E me realizo em todas elas, Oi. principalmente quando eu posso ser útil para as pessoas. Oh, que lindo. E qual a sua ligação com o Marista? Eu sou funcionário do Marista também. Primeiro, eu fui aluno Marista por 13 anos. Oh. E hoje trabalho no Marista há 22. Vou fazer 23 agora já. Aliás, fiz 23 em agosto. Vocês dois, parabéns. Que casal dinâmico e bem, com muita energia, hein? Olha só. Cada um com seu espaço e aprendendo e ensinando aqui bastante coisa. Então vai ser uma live hoje bem bacana mesmo. E Carlos, fala um pouquinho de você para quem ainda não te conhece. Opa! Adriano, que satisfação imensa. Tassi, a gente vem se falando um tanto, mas estava com saudade desse casal. Vou acabar fazendo uma visita em Uberaba, breve. Vai ser muito bem-vindo. Pãozinho de queijo, coração azul, né? Então, eu tive a honra, né, satisfação de conhecer essas pessoas através dos livros, né? Então, os livros, eles de fato, eles realizam sonhos, né? Sonhos dos bons amigos, sonhos das boas viagens, das boas experiências, né? Dos aprendizados, né? E por que não das falhas? Mas os livros, de fato, nos ensinam a virar páginas, né? E assim eu os conheci, através dos livros, visitando essa unidade que eu costumo falar em todo o Brasil, que é uma unidade marista da Rua da Subida, né? Porque mesmo quando se desce, eu desci a ladeira, mas me senti também em posição de subida, né?
Então, isso marcou muito para mim a entrada no colégio, a saída do colégio. E é uma ladeira linda, né? Que nos traz realmente um topo de satisfação, né? Pelo jardim do colégio, pelos corredores. E quando a gente toca nas portas das salas, a gente, né, encontra essas pessoas. E ainda vem esse professor com música, né? Aí vai, toca no coração e estamos aqui juntos. É uma satisfação Ok. imensa. Obrigada, Carlos. A Ana Obrigado. está aqui com uma perguntinha desde cedo, que é perfeita, Ana, né? Qual o assunto de hoje, né? Hoje, Ana, o assunto é A Pequena Princesa, o livro do escritor Carlos Gomes. Dá uma luzinha, Carlos. Entendeu? E o tema é A Pequena Princesa, com debate sobre pedagogia, filosofia e música na literatura. Então, vamos juntar filosofia, pedagogia e vamos discutir tudo isso em prol desse livro. E como a Tassiane e o Adriano trabalham já com esse livro nos colégios, na sala deles, né? Então, o assunto é hoje esse, né? Filosofia, pedagogia e música, tudo aqui dentro, ó, em um livro só, né? Ok. Márcia tá aqui entrando um pessoalzinho gostoso. Boa noite, galera. Boa noite, obrigada. Vamos trocar figurinhas um pouquinho ou já vamos iniciar? Ainda temos 3 minutinhos para iniciar. Podemos esperar um pouquinho. Como é que está o tempo aí em Minas Gerais? Hoje, chovendo ou sol? Não, muito calor. Calor? Muito calor. Aqui tá fresquinho, aqui tá um bom tempo. Eu hoje não estou na minha casa, eu estou numa casa de amiga. Vim aqui visitar, aí tive que improvisar todo o ambiente, então não tá atrás de mim a minha estante com os meus livros, mas o importante é estar aqui com vocês, tá bom? Eu acho que temos um tema bem legal e temos pessoas bacanas mesmo que vão aqui conosco discutir tudo sobre literatura em prol da Pequena Princesa. Carla, você quer falar alguma coisa antes de nós iniciarmos a programação oficial? Gostaria de observar, tanto aqui no Brasil, né, no Sudeste, ter essas pessoas maravilhosas, como também na Alemanha, você, né, que vem representando e fazendo um trabalho lindíssimo com a Pequena Princesa, né? Muitíssimo obrigado a você, porque acaba levando, mais do que a literatura, acaba levando um pedacinho, né, do nosso coração para a Europa, e isso é muito formidável para quem escreve. Então, muito obrigado a vocês 3, né, pelo contexto de estarem, né, presentes em minha vida. Muito obrigado. Obrigada. Pessoal, estão chegando aqui, obrigada por estarem aqui, cada um tempinho. Vamos iniciar a live. Hoje que vamos iniciar com a Adriana. Por que eu falei Adriana, né? Minha irmã chama-se Adriana. Ela acabou de pensar em mim agora, com certeza. Com a Tassiane. Tassiane, você quer dar aquela retirada e voltar ou você já começa daí sentadinha aí? Não, vou começar daqui. Vai. Vamos lá. Vamos lá. Vou. Agora nós vamos começar com a magia do livro A Pequena Princesa, de Carlos Gomes. Vou começar lendo um pedacinho dessa magia que ele nos trouxe de presente. Por gentileza, desenha-me um amigo. Sem titubear, tirei do bolso um texto que sempre levava comigo nas viagens e compartilhei. Um amigo é fruto de uma escolha, é uma opção de amor, é a descoberta da alma irmã, é a consciência clara e permanente de algo que não está na natureza das coisas perecíveis. É um tesouro sem preço, um gostar sem distância de alguém presente em nosso caminho. Nas horas de dúvida, de alegria, demais para ser perdido, importante para ser esquecido. Esse é um pedacinho da magia do livro do nosso autor Carlos Gomes, A Pequena Princesa.
Tchan, 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 tchan. Para vocês agora ficam, para vocês agora ficam a imaginação e a vontade de ler o livro A Pequena Princesa. Obrigada, Graciela, obrigada. Você gosta de contar histórias, você conta muito gostoso, é muito bom mesmo, uma voz muito suave, quente, bacana. Como é que é para você contar histórias nas salas de aula? É algo que eu aprecio muito, desde muito pequena, eu sempre gostei de ouvir histórias. Então, é algo que surgiu em mim, a contação de história. Eu faço história em tudo. Eu vou começar a aula de matemática, eu começo com história. Eu vou falar sobre a escravidão, eu começo contando a história. Então, assim, eu gosto muito, acho que as crianças absorvem mais os conteúdos com algo lúdico. E a história nada mais é do que fundamental nas aprendizagens de todas as pessoas, acredito eu. Obrigada, Ciene. E como foi a sua relação com os livros na infância? Conta rapidinho para mim. A minha mãe é professora, então nós sempre em casa tínhamos coleções de livros. E a minha irmã mais velha, ela era professora, então eu era aluna. E ela sempre pedia para eu ler, né, na sala de aula dela, que a gente fazia de almofadas. Cada aluno era uma almofada e tinha eu como a aluna verdadeira, né? Então, eu sempre lia muito para ela, enquanto ela era minha professora. E ela lia muito para mim. Então, acho que isso foi uma relação muito saudável e que hoje isso me encanta muito e encanta, eu acho, que todas as pessoas. Obrigada. Cassiane, me conta aí. Vocês já pegaram esse livro antes ainda de ser lançado, que A Pequena Princesa ainda não foi no Brasil ainda oficialmente lançado, vai ser em breve lançado, mas você já trabalha já há um bom tempo com o livro, né? Como foi, por exemplo, usar esse livro na sala de aula? E quais os pontos que vocês destacaram do livro em aulas? Sim. O livro, nós estávamos estudando em sala de aula a beleza da diversidade. Uhum. Então, a gente falava sobre Martin Luther King. Uhum. E aí, as crianças assistiram um vídeo falando que, na época que ele estava em Atlanta, né, porque ele nasceu em Atlanta, e nessa época, quando ele tinha mais ou menos 16, 18 anos, os negros tinham que ceder lugares aos brancos no transporte público. Uhum. E aí, Triste, mas isso. E aí, as crianças ficaram muito indignadas com esse feitio, e viu que ele lutou muito para que isso não acontecesse. Até que ele morreu, né? Foi assassinado por uma pessoa branca, né? Que achava que ele tinha o direito sobre os negros, né? Então, o livro, ele veio assim, foi uma proposta adequada para se fazer um trabalho de conscientização e superação de todo e qualquer preconceito. Então, as crianças ficaram muito entusiasmadas de ver o tanto que a forma com que o autor Carlos Gomes transformou o preconceito em amor. Então, foi dessa forma que nós trabalhamos A Pequena Princesa. Nós também fizemos vários cards. A gente trabalha com cards das ilustrações do livro, entendeu? Aí as crianças puderam fazer o reconto da história, além de colocar a ideia do autor e a ideia delas presente também no livro. Então, assim, elas contavam com as palavras delas, achavam interessante, pontuavam algumas coisas que o autor falava no livro, outras elas acrescentavam. Então, foi muito importante, muito enriquecedor para as crianças o trabalho com A Pequena Princesa. Nós também fazemos algo que as crianças leem os livros, e aí cada uma escolhe um parágrafo do livro. E esse parágrafo ela vai recitar através de um cano no ouvido do outro,
colega. Então, é como se, por exemplo, eu vou fazer para o ouvido de vocês. Cada um coloque em um ouvido que eu já vou falar. O verdadeiro amigo vale mais que um pote de ouro e um arco-íris. Gostoso. Então, Maravilha. Imagina e as aí, crianças com isso. através desse conto, isso, e através desse conto no ouvido, a criança vai depois falar como que foi ouvir esse parágrafo, como que foi, qual a visão do autor, qual a visão dela com relação ao parágrafo. Então, assim, a gente vai fazendo diversas alternativas, diversos recursos pedagógicos que ajudam as crianças a ficarem mais entusiasmadas e gostarem mais da leitura e do ouvir também. Uau! Super. Eu acho que isso foi só uma repauta daquilo que vocês fazem no colégio com as crianças, pedagogicamente, em prol desse livro, mas também outros livros também, né? Parabéns mesmo pelo trabalho, é bem inspira, né? Aqui a fazer mais trabalho ainda com esse livro, com outros, em prol da pedagogia, em prol da igualdade, do respeito, e usar o livro, e a criança ainda está muito ela suga muito, está sugando ainda. Então, quanto mais cedo trabalhar nela essas coisas boas, melhor, né? Carlos, você falou uma coisa? Sim. Foi. Surpreso, né, com esse trabalho lindo. Você até poderia ter me preparado um pouco, né, Tassi? Foi Eu surpresa. nem sabia disso. Surpresa! Que lindo trabalho, Máximo. Vocês são assim. Obrigadão. Super feliz. Acho que você já respondeu já um pouquinho da segunda pergunta, mas vou repetir de novo. Como foi para os alunos conhecer e descobrir a princesa retratada no livro? Acho que foi, assim, algo sensibilizador, porque superar os preconceitos e conscientizar todos da beleza da diversidade. Então, as crianças ficaram muito impressionadas com a forma que o autor transformou, como eu já havia dito, o preconceito em amor. Então, isso ficou muito forte na cabecinha de cada uma delas. E, assim, como a leitura ela realça o olhar, ela abre horizontes, não é? Então, imaginar um mundo diferente, onde todos possam ter oportunidade e, principalmente, abertura no olhar. Isso que nos faz mais importante e que ajuda-nos a prosperar, né, no mundo que a gente vive hoje. Aula de pedagogia. Uau! Vou disfarçar aqui, ó, um cisco. Né, Carlos, Adriana? como que é para você, como autor, né, ficar ouvindo tudo isso em relação à sua obra, né? Como é que é? É um objetivo alcançado, né? Eu costumo dizer que muito mais vale termos esse contato do que propriamente os livros em prateleiras. Eu nessa caminhada com o Pequeno Príncipe e agora com a Pequena Princesa, acabei tendo em cada esquina muita sorte, né? De realmente sempre estar encontrando ou o verde da esperança ou o azul do céu. Então, realmente, minha vida ficou multicolorida, né? Com verdadeiros amigos, com colégios especiais. Então, é uma realização imensa, né? Eu às vezes conto isso para a criançada, como minha infância, meu pai fazia televisão também e por conta disso viajávamos muito e eu sempre era o aluno novato nas escolas por onde passava e era tímido, né? Então eu sempre assim me despedi muito dos meus amigos, né? E recebi muitos amigos novos sempre. E eu chegava a sonhar muitas noites em ter todos os meus amigos reunidos um dia na vida, né? E eu vejo que isso vem se concretizando através dos livros, né? Então eu fico extremamente feliz e destaco novamente a presença e a importância de vocês três, por exemplo, na minha trajetória. Então, a todos que nos assistem também, nessa tarde de sábado, né, estarem um pouquinho desse pedacinho de tarde conosco, eu fico muito feliz, Andréa. Muito obrigado. Bonita. E Tassiane, como é para você
ter recebido esse livro, ter lido ele, trabalhado com ele. Me fala a sua opinião particular como Tassi, assim, não professora, esquece a pedagogia e tendo só ficar com você. Mas se bem que uma coisa leva a outra, né? Não tem como tirar. Mas me fala um pouquinho de você e esse livro. Esse livro, acho que foi um presente do Carlos para todos os professores e para mim em especial. Bonito. Então, foi um livro que é gostoso de ler, porque a cada parágrafo a imaginação flui. Então, a leitura dele é formidável, porque a gente vai aprendendo um pouquinho em cada página. Porque às vezes a gente espera ler o livro todo para aprender um pouquinho sobre ele. E esse livro é diferente. O livro é diferente. A gente aprende, a cada página que se passa, a gente aprende um pouquinho. Então, ele é gostoso de ler, faz parte da imaginação o tempo todo. Então, assim, para mim, foi um presente que o Carlos me deu. Obrigada, que bonito. Vai chorar, Carlos. Eu tenho a pergunta que surgiu agora. Por exemplo, você trabalha com alunos de que série mesmo? Sim, eu trabalho no colégio há 25 anos. Comecei no maternal, trabalhando com crianças de 3 anos. Aí, passei pelo primeiro, passei pelo segundo da educação infantil e depois fui para o primeiro do ensino fundamental. Passei pelo primeiro, fui para o segundo e hoje estou no 4º ano. Ok. Com crianças de 8, 9 anos. Isso, a pergunta seria como que é para as crianças entender a linguagem do escritor? Essa pergunta, talvez, poderia também repetir para o Luci, pode também para o Adriano, que ele vai na filosofia um pouco mais profunda, mas como é que porque o livro não é assim, não tem uma linguagem corrida, ele é bem filosófico mesmo, o livro, né? E como que é pegar esse livro na linguagem que ele tem, que ele está, né, escrito, né, e passar a mensagem para criança de 8 a 10 anos? Sim. As crianças, quando leem o livro, eles falam assim: tia, tem algumas partes que eu não entendi. Aí a gente fala assim: então vamos falar essas partes? Aí a gente cria várias coisas, né? A gente coloca na frente cartazes, a gente faz algumas brincadeiras com eles. Então, assim, a gente vai transportando aquilo que não foi aprendizado no momento da leitura e que vai sendo adquirido. E quando a gente começa esse transporte de conhecimento, aí eles vão entendendo o posterior. Tia, então ele queria dizer isso! Agora eu entendi! Então, assim, a gente vai passando isso de forma lúdica, de forma com que as crianças consigam assimilar de forma que o Carlos quer nos remeter, né? Uau! Galera, ó, aula! Então, é uma linguagem complexa, mas essa que é a mensagem, né? Vamos estudar mais, não é só ler, falar, entendi, e retornar à estante, é para parar e ok, eu entendi mesmo a mensagem, né? E ali trabalhar o livro melhor. Obrigada, que coisa bacana mesmo. Carlos, e aí? E a sua emoção, como é que fica? Que bacana esse bate-pronto, você é uma apresentadora e tanto. Eu volto à palavra de que amizade, valores, né? Eu realmente, esse casal faz parte da minha trajetória, eles conhecem a história da bonequinha da sorte, eles conhecem as rosas, eles conhecem um tanto de mim, ao ponto de eu, novamente, né, agradecer, porque a cada explicação da Tássia a gente fica assim, né? Eu acabo até refletindo sobre o livro, porque eu tive muita dificuldade, eu tive alguns obstáculos para escrever, eu estava muito influenciado já pelo original, pelo Pequeno Príncipe garoto, mas eu olhava muito o público nas escolas e sempre, ou quase sempre, as garotas, maioria, e eu ficava pensando em termos da igualdade, né, que eu sempre levanto essa questão, aonde estaria a Pequena Princesa? Mas eu estava muito influenciado com o Pequeno Príncipe, de modo que eu tive, assim, eu passei mais de um ano
pensando, por exemplo, num desenho que pudesse ter o mesmo peso, digamos assim, do chapéu ou da jiboia, né, engolindo o elefante. Eu queria ter um desenho assim semelhante para ter uma força de pensamento. Até que eu tive uma sorte de visitar um jardim de baobás em formas de bonsais. E o criador, né, o produtor, melhor dizendo, ele me alertou de que essas árvores, enquanto pequenas, elas se parecem muito com posições humanas. E a partir dali, então, se juntou o desenho ao agradecimento a Marceline Champagnat, porque, na verdade, foi através de uma visita que eu tive numa unidade em João Pessoa, na Paraíba, que eu recebi, no final dessa apresentação, alguns presentes, e ali, então, eu tirei uma revistinha, folheei ela, abrindo uma página e peguei um trecho do texto, e a partir dali, então, foi possível eu escrever A Pequena Princesa. Então, eu tive realmente certas boas dificuldades, né? Eu estou muito feliz em escutar a Paty. Realmente foi um trabalho feito com A Pequena Princesa antes de ser lançado aqui no Brasil. E o Adriano na filosofia. Então, um grande encontro, na verdade, muito rico para mim enquanto autor, né? Vocês devem imaginar. Seria simples agora falar, né, Andréa? Imagine fazermos aquele exercício da empatia, né? Vocês se colocarem no meu lugar. Então, na verdade, eu confesso minha gratidão, né? E eu fico feliz de que essa tentativa, né? essa profundidade da filosofia no texto, né? Muitas vezes deixando o pensamento aberto mesmo para a conclusão de várias formas de ser e de sermos, né? Porque não temos nem somos absolutamente somos um coletivo, né? Então, com respeito a todos, principalmente as mulheres, as garotas, porque, afinal de contas, eu acredito que, mesmo estando no mesmo time, eu e o Adriano, inclusive, se vier em outra vida, quero vir novamente homem, mas eu admiro demais as mulheres, né? Eu acho que o mundo estaria muito mais organizado se as mulheres estivessem mais no poder, por exemplo. Vocês têm a tendência da geração, do fruto, da organização, né? E por aí vai. Então, muitíssimo obrigado a vocês todas, mulheres, né? E eu fico, assim, lisonjeado, agradecido. Ok. Tem a pergunta da Ana para você, Carlos. Como é Pois para não. você ler seu livro? Não como escritor, mas como leitor. Como é essa experiência? Que pergunta bacana. Linda? Primeiro, linda, primeiro um exercício, né? Porque eu quando leio meus livros, eu passo algum tempo ainda fazendo uma leitura bem crítica, enquanto autor próprio. Depois que eu venho fazer uma leitura enquanto leitor, né? Eu passo a ficar mais crítico ainda. Então, assim, eu sempre leio com muita observação, de tentar ter vários olhares. Logicamente que dentro, lógico, de um contexto de limitações pessoais, mas sempre imaginando, por exemplo, a idade, faixa etária dos alunos propriamente nos livros infantos juvenis. Porque, por exemplo, só para finalizar, O Pequeno Príncipe, né, crescemos escutando que é um livro para todas as idades. Na verdade, quando a gente lê aos 10 anos, a gente pouco entende ou não entende nada. Aos 15 passa a entender um pouquinho, aos 20 e por aí vai. Então, A Pequena Princesa, a leitura propriamente da Pequena Princesa, que é o livro em questão, eu fico sempre pensando na segunda edição, né? O que podemos melhorar, né? Então, a minha leitura sempre é uma leitura crítica do que eu posso ainda evoluir na minha literatura, né? Obrigadão pela pergunta, adorei. Também gostei. Ok, então eu vou dar a voz agora ao Carlos, que vai prosseguir com o Adriano. Ok, Que máximo, né? Adriano, obrigada. Pois não. aquela canção continua aqui, ó. Nós podemos cantar daqui a pouquinho, Vai ter música. Ó, às de vezes verdade,
Sim, imaginem, é um encontro muitíssimo bacana com tema, né? E a oportunidade de vocês, a pedagogia, a filosofia, na música, vocês são excelentes, né? Uma qualidade ímpar na educação, realmente eu fico super feliz. E do Adriano, então, nós gostaríamos de... Olha lá, que orgulho. Nós gostaríamos que o Adriano destacasse, caro amigo, a filosofia, justamente na narrativa, né? Sobre a matéria, sobre a obra, o que você destacaria, enfim, por favor. Olha, eu primeiro, antes de tudo, né, agradecer a oportunidade de estar aqui, de poder falar para mais pessoas e interagir com vocês e receber essa dose de carinho que é transformadora na nossa vida, né? Então, é motivo de muita alegria para nós. E com relação à filosofia, olha, eu poderia destacar um ano de reflexões filosóficas a partir Uau! do livro. Então, nós Eu teríamos vou que Uberaba, hein? viu, Andréia? Então vai ser Então, só a primeira live com você, né, Adriano? Então, você é um ano de ir filosofando sobre o livro, então vamos fazer mais lives com vocês. então, olha, mas aproveitando alguns detalhes que a Tassiane disse, né? Que a Tassi disse, primeira coisa importante que eu gostaria de destacar, e aí é uma reflexão bem mais profunda, né? É lógico que nós vamos tratar daquela reflexão que é bem evidente quando a gente lê o livro, como a questão da igualdade de gênero, o racismo, a ideia da intolerância, da marginalidade, nós vamos tratar. Mas, assim, a primeira coisa muito importante que eu penso é que quando eu tive contato com o livro, ele me reporta uma parte de uma filosofia do David Hume, que é uma parte difícil, que quase ninguém gosta muito de discutir, que é a teoria das impressões e das ideias, né? Quando a Tassi falou da gente trazer na lembrança a obra, a gente carregar o sentido que a obra traz para nós, me lembra exatamente esse conceito. O que seria para David Hume as impressões e as ideias? As impressões é exatamente aquele primeiro contato, aquele que marca, aquele que é evidente, aquele que transborda, às vezes de uma maneira muito intensa. Então, vou pegar o exemplo de quando a gente queima a mão no fogo aceso, na trempe do fogão. A hora que queima, aquilo machuca, incomoda, mexe com a gente. E ao longo do dia, quando for 10 horas da noite, quando você tocar em alguma coisa, você vai sentir colorido o queimado. As impressões e as ideias, é exatamente assim que o livro faz com a gente. O primeiro contato é um turbilhão de sensações, né? É o primeiro contato em que nós somos levados a sentir assim, um choque na nossa realidade, um choque no nosso comportamento. E as ideias é exatamente a lembrança daquilo que a gente carrega e gradativamente nós vamos revivendo, rememorando, e assim nós vamos transformando e levando conosco o resto da nossa vida, o resto da nossa essência. Então, todas as vezes que a gente vê uma cena no nosso cotidiano, e aquela cena é reportada no livro, muito bem escrito pelo Carlos, a nossa lembrança, as nossas ideias, nos reportam o interesse do autor e nos mostrar uma realidade que a cortina de fumaça da insensibilidade humana não nos permitia ver. Então, isso para mim é fundamental, essa visão das impressões e das ideias, né? Nós nunca vimos pessoalmente um unicórnio, não é mesmo? Mas todas as vezes que a gente fala de um unicórnio, alguém fala do unicórnio para nós, nós temos certinho a imagem de um unicórnio que nós já formamos na nossa concepção.
assim também é com o livro A Pequena Princesa. Nós tivemos aquele primeiro contato, essa massa vai fervendo, ela vai crescendo, como se fazer pão, né? Ela cresce e a partir desse momento ela transborda, ela vem e o tempo todo ela nos reporta as cenas desse cotidiano, de injustiças que a gente percebe no nosso dia a dia. Então, essa é uma leitura fantástica que eu faço. É um pouco mais profunda, mas, assim, para mim, talvez o ponto de partida dessa obra, viu, Carlos? Tá de parabéns por ter vislumbrado uma obra que não dorme, que não é parada, que não acabou. Né? Essa obra é infinita nas possibilidades que ela tem de transformar as nossas vidas, de revigorar a vida de pessoas que sentiram e que sentem, assim como a pequena princesa, a dor do preconceito, a dor da intolerância, e ela é também um puxão de orelha, ela é também um choque na nossa emoção, para fazer com que a gente possa reviver, transformar e fazer aquilo que o Nietzsche, filósofo, disse, que é a transvaloração. Deixar de dar valor ao supérfluo e pegar realmente aquilo que é decisivo, que é marcante e que é circunstancial para que a gente valorize a verdadeira felicidade. Ó, se o Carlos não chorar, eu choro, hein? Obrigada, Adriano. Nossa. Uau. Pô, meu. Ô, cara, pô. Eu vou antecipar esse pão de queijo, hein? Pô, que incrível esse encontro, que fantástico conhecer dessas teorias e dessa filosofia, dessa busca, né, desse pensar das entrelinhas. Que magnífico. Eu sinceramente, isso me dá força para continuar. Né? Yeah. Muito obrigado por esse impulsionamento. Muitíssimo obrigado, é o que eu posso te dizer. Eu realmente, assim, eu tô bem emocionado aqui por... energias. Eu segurei o choro, hein? Que incrível. Imagina eu como agente do Carlos, eu vou ter que me sinto, né? Oi, André? Eu vou assistir várias vezes essa live, imagina. Né? Eu vou ficar repetindo para decorar tudo que o Adriano falou. Imagina a minha honra aqui na Alemanha, Deus pegando esse livrinho do Carlos, trazendo para cá, facilitando ele, agenciando ele, para o mercado europeu também conhecer esse escritor maravilhoso que você é, e ouvir um filósofo sem comparação, entendeu? Falar dele assim, com tanta firmeza. Então, eu fico ainda mais segura de falar mercado europeu, ó, está chegando esse livro aqui na Europa, porque obrigada, você me deixou mesmo sem palavras, emocionada, eu quase que chorei, segurei dessa vez, mas é realmente só mesmo parabéns, né? Vocês dois, né? Esse casal lindo, maravilhoso, cheio de potência, cheio de conhecimento para nos passar aqui. Eu acho que vamos aprofundar um pouquinho mais esse livro com vocês, porque eu estou realmente encantada com vocês. Obrigada mesmo. Ok, Carla, é a sua palavra, desculpa-me. Uhum. Obrigado, Andréa, pelo complemento. Foi o tempo exato aqui de eu poder, né, suspirar, respirar. Muito obrigado, minha gente. Então, Adriano, pô, que capricho, hein? Vamos lá. Arrasou. Nossa. Sinceramente, foi uma aula para mim, tá? Quem dera, Carlos. Cara, foi por sim. favor. Foi sim. Uma pergunta, assim, um comentário muito legal, que eu geralmente me faço, assim, eu comento também. Eu tive dificuldade de escrever na voz feminina, né? Porque Exupéry, O Aviador e O Pequeno Príncipe. Então, naquele meu contexto, teria que ser né, uma narradora, uma personagem, né? E a Pequena Princesa, né? Essa personagem, ela talvez fosse uma astronauta, mas ela, na verdade, era uma escritora, né? E uma escritora que se pegou num estado de grau, né? Pense quem queira que tenha sido uma febre, né?
e quando ela se deu conta, ela estava naquele deserto pontiagudo. Mas escrever em voz feminina foi um dos grandes obstáculos para mim. Meu primeiro e único livro até então, eu estou indo aí para 30 títulos e é o meu único livro em voz feminina. Então, eu queria que você, dentro da filosofia, fizesse essa avaliação sobre a minha pessoa propriamente escrevendo em voz feminina. O que você tem a me ensinar, por favor? Então, esse aspecto é outra maravilha que o livro traz. Porque, em primeiro, quebra preconceitos, né? Ele permite que a gente enxergue a ideia da igualdade de gênero. Quando você escreve na voz feminina, é o sentido legal que aqui no Brasil nós encontramos no artigo 5º da nossa Constituição, que é o sentido de você dar a sua voz, né, para a liberdade de expressão feminina. Então, você conta a história permitindo que a voz feminina rompa com os estereótipos, né? Os estereótipos do machismo, da misoginia, o estereótipo dessa superioridade, né, machista, masculina, o sexismo que muitas vezes a gente encontra nessa sociedade. E aí me faz lembrar o filósofo Norberto Bobbio, que ele tem uma parte em que ele vai falar exatamente dessa desconstrução dos estereótipos, para que a gente, em essência, se descubra que por trás do rosto masculino, da essência masculina, ou do rosto feminino, ou da essência feminina, no fundo todos nós somos seres humanos, né? E como seres humanos que somos, não há que se pensar em sexo, não há que se pensar na forma, no molde ou na apresentação, né? Há que se pensar na voz. Olha que bonito, hein, Carlos? Você trouxe na obra as ideias do Norberto Bobbio de dizer que o importante na linguagem é a voz, independentemente da voz vir do sexo X ou Y, da forma X ou Y, mas vir do que é a essência humana. E isso é o que a gente percebe na escrita do livro. Então, ótimo, assim, maravilhoso você escrever na voz feminina, né, quebrando todos esses tabus, né, vencendo os estereótipos e reproduzindo a filosofia do Norberto Bobbio no sentido da gente mostrar a voz, da voz à essência humana, né? E emendando nesse, né, completando a filosofia do Norberto Bobbio, eu gostaria também de destacar, inclusive, Andréia, o Immanuel Kant, né, que é também da Alemanha, né? O Kant, ele fala do cosmopolitismo, ele fala do cidadão do mundo, e na concepção dele, e o livro proporciona isso para a gente com bastante clareza, né? A ideia de que nós não deveríamos praticar gestos de intolerância, qualquer gesto que fosse indelicado, desumano ou etnocêntrico, de avaliar o outro pela nossa cultura e julgar o outro pela aparência, pela forma, pelo gênero, né? Então, o Kant propõe esse cosmopolitismo, que é exatamente o processo, a viagem, a reprodução de vários papéis, os vários encontros que o livro traz para nós, em cada encontro um ensinamento, em cada encontro uma possibilidade de mudança. Então, ele fala desse, eu não sei se a palavra no alemão correta, a pronúncia é Endberg, é o cidadão do mundo, a ideia do cosmopolitismo, do cidadão forte, ele fala na obra dele, então que, na verdade, eles não tinham que ter lei em cada um país, precisava uma única lei. E essa única lei é exatamente a lei do amor, que é o que o livro fala, a Tassiane muito bem já explicou para nós, e na verdade, Carlos, você realizou o sonho de todo filósofo. O sonho de todo filósofo é fazer com que o seu leitor, com que
o seu interlocutor pudesse, de alguma forma, vivenciar aquela máxima délfica do conheça-te a ti mesmo, né? Então, o livro proporciona, nos vários encontros da pequena princesa, ele proporciona para nós essa maravilha de nós conhecermos a nós mesmos. Então, quando você lê e relê várias vezes o livro, você se transveste de um novo ser humano e você percebe algo a mais que existe em você e você quer levar esse a mais a alguém. Portanto, a importância da socialização, dos encontros, dos personagens, da maneira como ela transforma a nossa vida de leitor, né? E que ela possa fazer com que a gente vivencie essa transvaloração, que é a grande importância, esse autotranscender que todo ser humano precisa fazer. Uau! Se fosse Carlos, ia gritar, ia voltar rapidinho. Que massa. É um grande desafio escutar tudo isso, é um aprendizado, né? Antes de mais nada, porque é um grande comentário, é uma pessoa extremamente qualificada, que estuda um monte de áreas, e para mim, escutar isso do Adriano, eu tenho certeza que ele tem noção do que ele faz comigo, e mais do que isso, da certeza que ele me traz sobre o caminho de luz, né? Porque falar de filósofos baseando essa narrativa, eu realmente estou aqui para aprender, né? Eu sou um eterno aluno e que bom, eu fico realmente, Adriano, assim, querendo estudar mais contigo, na verdade, né? Grande filosofia, grande embasamento, enfim, eu assim, se não fossem essas poucas palavras, eu diria a você, sem palavras, bem dizer, sem palavras eu fico, né? Muito obrigado. E para concluir, nós estamos com o tempo bem administrado. Eu queria, assim, numa pequena pauta, observar o entendimento do Adriano sobre a filosofia da construção da Pequena Princesa, baseado no Pequeno Príncipe, né? Que é o grande clássico e, enfim, dos livros mais publicados na história da literatura, né, mundial. Então, baseado no clássico, o que poderíamos destacar dessa filosofia de surgir uma Pequena Princesa, né? Por favor, Adriano. Olha, resumidamente, né, eu também destacaria várias, mas resumidamente, Carlos, algo muito marcante são as parábolas existencialistas, né, que o livro traz e que também a gente encontra no Pequeno Príncipe, né? Então, a ideia do eu, da realização do eu, do autoconhecimento e a gente, nessa visão do cosmopolitismo e da empatia, poder reproduzir o sonho de se realizar enquanto ser humano. Então, as várias passagens do livro reportam para nós esse existencialismo do Sartre, essa ideia de que a essência ela é uma continuação da nossa existência e o sentido de existir para transformar. Que o livro, tanto na Pequena Princesa quanto no Pequeno Príncipe, a gente percebe a condição de existência primeiro, para depois a gente sentir e vivenciar a nossa essência. Isso é muito importante e acho que é assim a maravilha das duas literaturas, né? Porque dialogam muito entre si. Uma outra questão muito bonita que eu vejo no livro, Carlos, é a ideia do eu do escritor, o eu criança do escritor, mais uma vez. Então, por que o eu criança do escritor é muito importante? Exatamente porque quando ele se transveste, você se transveste da figura da criança, você possibilita encontrar com o próprio vazio. E a personagem, né, a Pequena Princesa, ela podia olhar para o buraco e se jogar no buraco, né? Quanto mais ela aprofundasse no sofrimento, quanto mais ela olhasse para a profundeza do buraco à frente dela, marcado pela intolerância, pelo bullying, pelo preconceito, né? Preconceito dos mais variados gêneros, né? Ela, ao invés de olhar para o buraco, o que a colocaria numa condição ainda pior, né? Não. Ela resolve exatamente na possibilidade do buraco
ela se imagina, né? Eu visualizo passagem naquela obra do Sartre, né? Na maneira como o Sartre, no existencialismo, fala para nós, e no Pequeno Príncipe também a gente vê. Quando ele coloca que viver é exatamente a gente equilibrar numa corda tênue, né? Numa fita, lá nas alturas. Então, viver seria escolher, viver é equilibrar entre escolhas e consequências, né? Então, e o livro, tanto A Pequena Princesa quanto O Pequeno Príncipe, ele traz essa vertente das nossas escolhas, da nossa escolha de não caminhar, de não transformar, de não prosseguir, ou a escolha de caminhar, de ir para frente, de modificar, de transformar, de romper com todas as barreiras que impediam ela de acreditar em si mesma. Então, isso é muito interessante. E, rapidamente, a terceira observação que eu gostaria de chamar a atenção é a ideia de se transformar, da gente se tornar responsável por tudo aquilo que a gente cativa, né? Que é uma frase bastante traduzida do Pequeno Príncipe e que a gente percebe também nas atitudes, né? A própria figura da jiboia comeu o elefante é no sentido da gente pensar a impossibilidade, né? O que seria essa jiboia? Qual é o sentido, né? Dessa jiboia que come o elefante, que come o medo, que come a angústia, que engole o iceberg que a gente vê do lado de fora, mas que esconde internamente dentro do oceano uma série de aspectos que ainda não são percebidos, né? Então, quer dizer, é muito bonito essa ponderação que nas duas obras a gente vê, e me lembra também do Heráclito, né, de Parmênides, de Heráclito de Éfeso, que é lá da filosofia clássica, em que ele vai falar que a água que molhou a nossa canela quando a gente entra no rio, nunca mais é a mesma. Então, o que mostra que a nossa vida é passagem, né? É transitoriedade. E as várias viagens dos personagens nos mostram as infinitas possibilidades de nos encontrarmos no próximo ponto, na próxima parada. E o que a próxima parada revela ou reserva para inundar, né, esses nossos corações daquilo que nós precisamos tanto, né? E que a humanidade é tão carente, em resumo, do amor. Que aula! Nossa! Nossa, que dinâmica vocês dois juntos. No máximo mesmo, obrigada. Eu quero sempre reencontrá-los, né? Tenho certeza Nós disso. também. Incrível. Adriano, por fim, a Andrea deve fazer a despedida da live, mas gostaríamos então que você ou comentasse ou, enfim, afinasse a viola na importância da música na literatura, né? Por favor. Isso. Acho que nós vamos cantar, então, um trechinho da música que eu gosto tanto. Nós vamos cantar um pouquinho desse trecho, e aí depois nós concluímos, né? Apesar de que a música com a filosofia e a literatura se dialogam, né? Ela vai ter um sentido individual para cada um de nós, né? A arte, como um todo, ela preenche os vazios deixados pelas tristezas, pelas mágoas, né? E a gente precisa sempre preencher esses vazios, que a arte vem fecundar a nossa transformação, né? E fazer com que nós sejamos, de fato, seres humanos melhores, né? Essa é a grande missão da arte na nossa vida. Uau. Então vamos, me desculpem, porque professor trabalhando com máscara, né, a voz fica um pouquinho rouca, tá? Mas vamos lá. A música é o Jardim da Fantasia, tá? Do Paulinho Pedra Azul, que é a música que o Carlos gosta muito também. Quis homenageá-lo também, viu, Carlos? Bem te vi andar por um jardim em flor, chamando os bichos de amor, sua boca pingava mel. Bem te vi, bem te quis, e ainda quero muito mais.
maior que a imensidão da paz e bem maior que o sol. Onde estás? Voei por este céu azul, andei estradas do além. Onde estarás, meu bem? Onde estás? Nas nuvens ou na insensatez? Me beije só mais uma vez, depois volte pra lá. Uau! Que saudade! Camarada, por favor, Essa música é nos bonita. dois, um abraço de 20 segundos, né, Tassi? Adriano, abraço nosso, meu e da Andréa, por gentileza, 20 segundos. Ai, que emoção. Andréa, por Nossa, favor. segurei. Eu que não gosto de chorar, né? Eu sou muito sensível e hoje foi uma live assim, todas foram perfeitas. Mas hoje foi assim de um conhecimento tão profundo de dois pedagogos, né? Pessoas realmente com conhecimentos em várias áreas que não só lê o livro, mas também que aqui nos ensinaram, né, como ler esse livro, como trabalhar com esse livro, né? E mostrou a dinâmica que esse livro tem, que às vezes realmente eu fiquei assim, uau, eu vou pegar essa live e vou rever várias vezes, porque, ó, Tassiane, brigadão mesmo, Adriana, sem palavras, ó, beijão, beijos. Eu acho que essa live vai ficar assim, bem guardadinha no meu coração. Eu vou rever e vou querer mais lives com vocês em relação a esse livro, porque demais mesmo. Vocês são tão ricos em conhecimentos, tão assim, sinceros, sensíveis, simples em passar, que realmente eu fiquei pasma. Obrigada mesmo. Olha, sem palavras. Obrigada. Nós é que agradecemos, né? Primeiramente é o Carlos, pelo carinho, né? O amor que eu sei que tem conosco. É também recíproco, viu, Carlos? O carinho também, o amor à Andréia, que tem nos atendido e tratado a gente aí tão bem, né? E para nós foi assim uma oportunidade ímpar. Espero que nós possamos ter levado assim um pouco de acalento aos corações, Meu né? Deus. Nós temos vivido períodos muito difíceis, né? E é sempre importante a gente beber nessa fonte, né? Do Paulinho Pedra Azul, que é a gente saber que a gente toca as flores, né? Esse néctar que de fato leva a nossa essência, leva sempre a lembrança daquilo que é universal, daquilo que é fundamental para que a gente se renove a cada tempo, a cada encontro. E com certeza esse aqui foi uma grande fonte de renovação para todos nós, viu? Eu tenho só que agradecer. E Tassiano, seu recadinho, falei. Eu também gostaria muito de agradecer ao Carlos, à Andréia, a oportunidade que tivemos de participar desse encontro e encerro com a frase que presente no livro A Pequena Princesa. O verdadeiro amigo vale mais que um pote de ouro e um arco-íris. Ok. Tá nem vontade de terminar a live, né? Vamos continuar com mais um papo, um outro tema. Mas a gente vai se encontrar pessoalmente, com certeza. Eu acho que vai ser um papo bem pedagogo, filosófico, que vai ser uma tarde linda com vocês, ou amanhã, não importa. Esse encontro tem que ser realizado pessoalmente, porque eu quero muito conhecer você pessoalmente. E espero que seja breve, né? E breve mesmo, porque foi um prazer mesmo. Eu estou totalmente aqui fascinada com vocês, porque aprendi muito mesmo. Eu gosto de pedagogia, gosto de filosofia, então foi realmente uma aula, né? Obrigada mesmo. Carlos, você quer também dar um tchauzinho? Sim, eu gostaria de abrir parênteses e observar, sem palavras, 3 pontinhos, reticências para vocês três, fazem parte realmente, né, dessa frase, desse parágrafo da minha vida. Muitíssimo obrigado, uma tarde guardada, tenho certeza, por todas as outras. Adriano, um beijo no coração, Tassi,
André, obrigado pela oportunidade, pela elite, né? E vamos seguir em frente. Bom sábado a todos vocês. Um abraço coletivo nosso, né? Sempre de 20 segundos, por favor. Linda aula. Linda aula. Beijo, galera. Aí no Brasil, ó, beijão aqui na Alemanha também. Boa noite aqui. Aí uma boa tarde, né? Ainda. Beijo para vocês. Tchau. Bye, bye. Tchau. Bye. Licença, muito obrigado.